Muito bom dia, família! Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos afetivos e espiritualidade, sobre a química nos relacionamentos e como funciona quando duas pessoas se apaixonam. Vamos falar também por que os relacionamentos dão certo ou não dão certo. Vamos explorar bastante coisas, curiosidades e verdades sobre os relacionamentos afetivos. Vem comigo. Mais uma vez, obrigado pela presença. Hoje a gente tratará de dois temas: relacionamentos afetivos e espiritualidade. Relacionamentos está hoje uma coisa muito complicada. Por quê? Nós, basicamente, está debaixo do princípio da incerteza do Heisenberg. O princípio da incerteza diz que a gente não pode ter a posição da partícula e a velocidade ao mesmo tempo. E é isso que está acontecendo nos relacionamentos. Você tem a posição diferente do momento. Isto é, uma pessoa está na posição e a outra está no momento. Ela tem uma velocidade. Então é o que está acontecendo muitas vezes, principalmente com quem relata na terapia. Você encontra uma pessoa, durante um certo tempo funciona, porque aquela pessoa está parada, ela tem uma posição. Só que o outro, seja homem ou mulher, não importa isso, tem momento, ele tem velocidade. Então um está parado e o outro vem caminhando, chega uma hora que mais ou menos as frequências batem, os interesses e tudo mais, e depois o que continua crescendo vai se distanciando. Então, posição e momento. E isso não bate. Isso é que torna os relacionamentos incertos. Então, o princípio da incerteza. Então, vai durar eternamente? Então, aquela coisa que até que a morte você separe ficou muito complicado, pelo menos nos dias atuais, porque a velocidade de crescimento das pessoas está variando muito. É muito difícil os dois crescerem ao mesmo tempo. Então, haver um momentum igual para os dois. Então, as duas pessoas cresceriam. Isso é muito difícil, por quê? Por causa do paradigma. Se um dos dois está num paradigma antigo e um outro no novo, já há uma diferença de frequência absurda. Então eu tenho que partir do pressuposto de que há um certo entendimento para a gente poder falar daqui para cima. Senão, o que eu ouço na próxima quinta-feira? Foi repetitivo. Tem que ser repetitivo às vezes para que a ficha possa cair. Porque é difícil mudar o paradigma. Mesmo 20, 30, 50 vezes depois, é muito difícil. Porque muda tudo. Então, as pessoas teimam em ficar com esse mundo da aparência material, sólido, de massa, e se recusam a entender que nada disso é real, que tudo isso é uma onda e que deve ser tratado como onda. Tudo é uma onda e, portanto, não há solução se não for tratado como onda. Normalmente, deveria haver um crescimento igual entre os homens e mulheres. Se o paradigma fosse o mesmo, se o hemisfério direito dos homens estivesse funcionando perfeitamente, se não houvesse bloqueios emocionais, levantar um escudo e não deixar ter emoção alguma, então vocês veem que é muito se para que a coisa possa funcionar. Então nós temos essa situação tanto quanto difícil de ter que fazer os relacionamentos darem certo. Quando as pessoas vêm falar comigo, elas esperam uma mágica, uma magia, e que tudo vai dar certo, tudo vai funcionar, e tudo fica muito bem, e foram felizes para sempre. Isso é difícil. Por quê? Porque
Porque a ressonância transfere uma informação, N informações, a frequência. Essa frequência entra e pega a pessoa e exponencia mais ainda, vai colocando conhecimento atrás de conhecimento. Cursos, habilidades, vocações, N, tudo é informação. Tudo que existe, existiu, existirá, em qualquer dimensão, em qualquer universo, é pura informação. Como a informação não desaparece nunca, nem a informação que cai no buraco negro não some. Quanto mais um curso aí de MBA, o manual do PIS da Caixa Econômica Federal, o manual da Canon não sei das quantas e assim por diante. Qualquer informação, ela existe para o resto da eternidade. E tudo isso é mecânica quântica, tudo isso não é metafísica, não é esoterismo, não é magia, é pura física. Acontece que tem fronteiras que se relutam em ultrapassar, porque as consequências são enormes. Então tudo aquilo que vai mexer com o status quo tem uma resistência feroz, tanto a nível institucional quanto a nível pessoal. Se não fosse assim, as pessoas que fazem a ressonância, em um mês, teriam saltos gigantescos. Hoje aqui eu já tive depoimento que vieram conversar comigo, a pessoa tendo um resultado espetacular, a pessoa não está aqui. A mãe dessa pessoa teve o resultado em 3 dias. 3 dias. Então, tem algo especial com essa pessoa? Não. É absolutamente igual a todos nós. Só que ela não está resistindo devido aos traumas, bloqueios, tabus, preconceitos, zona de conforto, autossabotagem e paradigma. Então, imagina isso nos relacionamentos. Que é preciso abrir a mente para poder ter resultados. Mecânica quântica é resultado. Se não adianta, não interessa. Ciência que não dá resultado, não importaria. Aqui adianta falar de mecânica quântica se não tivesse luz aqui. Se não funcionasse o seu celular, internet, bilhete único no metrô, passe livre no pedágio, satélite, bomba atômica e tudo mais. Toda essa parafernália eletrônica é mecânica quântica. Então nós queremos resultados. Resultados é a coisa mais simples de se obter no universo. Por quê? Porque o universo está debaixo de, ou feito sob, ou é de leis. Leis. Então tudo tem leis, regras, tem uma ordem implícita no universo. Então tem lei econômica, psicológica, social, física, química e assim por diante. Todas as áreas, todas as ciências, tudo tem suas regrinhas que são inerentes ao sistema em que está organizado. É sistema dentro de sistema, então cada nível tem suas regras, suas leis. Relacionamentos não poderia fugir disso. O que é um sentimento? Ou uma emoção? É pura bioquímica. Bioquímica. Então, tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você faz é produto, é resultado, seu comportamento é resultado de bioquímica, neurotransmissores. Então você tem dopamina, serotonina, endorfina e muitos mais. A junção disto é uma receita de bolo. Então X% de dopamina, X% de serotonina, endorfina e assim por diante, forma uma receita que dá bolo de chocolate, se a fórmula estiver correta. Como todo bolo precisa de 20, 30, 40 minutos no forno para que fique bom. Se você puser toda a massa lá, o leite, o fermento, e puser por 10 minutos no forno, não tem bolo. Por 5 minutos não tem bolo. Agora, se você usar a receita corretamente, 40 minutos, na temperatura X, tem bolo. Relacionamento é a mesma coisa. Tudo. Vimos o tempo todo substâncias químicas
que os neurônios usam para conversar um com os outros, os neurotransmissores e hormônios. Esta fórmula que é criada o tempo inteiro cria neuroassociações. Quer dizer, você associa alguém, um produto, uma marca com um estado emocional X. Ok, além disso nós temos os arquétipos. Uma palavra complicada, um conceito mais ainda, mas que é o fundamento do universo. Tudo que tem no universo é formado por arquétipos. Arquétipo é a ideia primordial, conforme Platão falava, a ideia primordial. O universo inteiro é pura consciência. Então, para que possa ter existido alguma coisa, alguém teve que pensar. Tudo foi pensado. É impossível surgir algo do nada. O nada não existe. Então, quando se fala vácuo, não é nada, não é ausência de alguma coisa. Vácuo quântico é tudo, é o pleno, cheio de potencial. Portanto, para que se tenha um sentimento, precisa de uma fórmula química e de tempo. Sem isso, não há base para nada. É por isso que a maioria absoluta dos relacionamentos não dão certo. Porque ainda não há a química sendo construída para que tenha base, alguma base, pelo menos durante algum tempo, momentum, para que tenha, pelo menos durante um certo tempo, alguma possibilidade. Veja que o negócio é grave, é complicado. Precisa formar a química. Então não é quando você bate o olho na pessoa e fala, bioquímica. É claro que bioquímica, porque só essa interação de inconsciente, de captar a onda do outro, já provoca uma simbiose que você sente se tem chance, não tem, é agradável, simpatia e tudo mais. Isso já é um bom sinal. Mas isso é só o começo. Em questão de 15 segundos, você já sabe, se você olhar uma pessoa, se é viável ou não. 15 segundos. Então vocês imaginam, é muito difícil selecionar alguém, tendo 3 bilhões e meio de pessoas do lado oposto? Não é. Não é porque você tem contato com pouca gente e você, com 15 segundos, é capaz de avaliar se é interessante, não é interessante. Ainda não deu química alguma isto. Bom, aí depois nós temos 15 minutos. Uma conversa de 15 minutos deve ser suficiente para você saber se serve, não serve, tem algum futuro, tem viabilidade ou não. 15 minutos. Isso você já vai fazer com um número mínimo de pessoas, porque a grande maioria da base da pirâmide você já tira nos 15 segundos. Então, aqueles que você acha que tem alguma viabilidade, você vai gastar 15 minutos. Bom, ainda vai levar para que se forme a química, que forme o bolo de chocolate, meses. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 18, 36. 5 anos, 10 anos. E a vida inteira? Às vezes gasta. Então, mas às vezes não gasta 30 anos de casamento e separa. Porque 30 anos não foi suficiente para fazer a química. Não foi em 30 anos. Por quê? Porque foi feito tudo errado. Para que se possa formar a química, a neuroassociação entre duas pessoas, que ela me veja e o cérebro dela fabrique dopamina, serotonina, endorfina, norepinefrina, etc. E o meu também, vice-versa, bidirecional. Não é ela olha para mim e faz dopamina, eu olho para ela, faço dopamina com ela e ela está fazendo comigo. É isso que acontece com todo mundo, não é?
Um gosta do outro, que gosta do outro, que gosta do outro, que gosta do outro. E aí nunca tem dois que gostam, um gosta do outro. É a coisa mais difícil que tem. Porque não dá tempo de gerar toda essa substância, que é preciso tempo. Lembra, é uma fórmula química. Toda fórmula química precisa de tempo. Põe lá na proveta, precisa de tempo para haver uma reação atômica, molecular, para que as moléculas se juntem e formem uma terceira coisa. Então, esse tempo não pode ser medido em minutos, em meia hora, em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas, o tempo de uma balada. É literalmente impossível. Então, o que acontece? Nesse tempo minúsculo, só existe atração sexual. Fim, só isso. Não tem química alguma mais. Portanto, algo baseado só nisso dura pouquíssimo tempo. Se a gente quer algo mais sólido, que tenha alguma probabilidade, alguma, lembra? Posição, momento. Quer dizer, você imagine, você ainda precisa de meses e meses e meses para gerar química, e normalmente um deles está parado, e o outro em grande movimento, porque um dos dois assumiu o controle de gerar essa química. É muito difícil as duas pessoas fazerem isso. Por quê? Porque praticamente ninguém sabe disso. Isso tudo eu só falava no workshop de relacionamentos. Então, é a primeira vez que eu... Por causa do paradigma. E por causa, lógico, as pessoas relutam bravamente em